Olá, tudo bem com você? Eu sou a Simone do canal Fui para Portugal. Se você está pensando em se mudar para Portugal e pretende comprar um automóvel, o vídeo de hoje é para te dar dicas a respeito da burocracia que envolve a compra de um carro, que é mais ou menos parecida com a burocracia que a gente tem no Brasil. Para você adquirir um automóvel aqui em Portugal, você precisa ter um NIF, você precisa ter residência fixa e precisa, é lógico, do dinheiro. Quando eu falo em comprar um automóvel, eu já penso que você tem a sua CNH do Brasil, né? Porque tanto como no Brasil como aqui, a gente só pode dirigir um automóvel se for habilitado para isso. Então, falando de CNH brasileira, aqui no canal tem dois vídeos de um passo a passo de como você faz a transferência da sua CNH brasileira para a carta de condução portuguesa. Mas quando eu fiz esse vídeo, nós éramos obrigados a fazer a troca da CNH para poder dirigir. Desde 2022, pelo decreto 46/2022, não é mais necessário fazer a troca da carta de condução da CNH brasileira e todas as pessoas que migram para Portugal, que pertencem à OCDE ou pertencem a países que fazem parte da CPLP, que são os países da comunidade que falam a língua portuguesa, agora podem dirigir com o seu título de condução do seu país e quando estiver próximo da validade, você tem que fazer a troca do seu título, tá? Mas para dirigir com o seu título, por exemplo, com a sua CNH aqui, existem alguns pré-requisitos que eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou deixar aqui no vídeo um print da tela que eu tirei do IMT. Então, quando você chegar aqui em Portugal, a sua CNH tem que estar válida, não pode estar suspensa ou caducada e apreendida. A primeira emissão ou a última renovação tem que ter menos de 15 anos. Você terá que trocá-la pela carta de condução portuguesa antes dela perder a validade e o portador dessa CNH precisa ter até 60 anos, tá bem? Isso tudo para você não precisar trocar a CNH do Brasil pela carta de condução portuguesa assim que você chegar. Você não precisa mais, tá? Quando você tiver a necessidade de fazer, que ela vai perder a validade, aí você acompanha o passo a passo que tem aqui, ou você entra no site do IMT e segue lá todo o passo a passo, faz tudo direitinho como manda a lei. Assim que você efetuar a compra do carro, você precisa transferir o veículo para o seu nome. A transferência você pode fazer de duas maneiras: online, através da plataforma Automóvel Online, ou indo até uma conservatória de registro de automóveis, que para nós brasileiros é como se fosse um escritório de despachante. Quando você vai na conservatória, você precisa ir o vendedor e o comprador do automóvel, tá? Ou você também pode fazer através da loja do cidadão. Toda cidade tem loja do cidadão, tá? Oferece vários tipos de serviço, é parecido com o poupa-tempo no Brasil, mas o poupa-tempo faz muito mais serviços do que a loja do cidadão aqui em Portugal. Quando você compra um automóvel, você tem 60 dias para fazer a transferência desse automóvel, tá? Se você não fizer no prazo de 60 dias, o antigo proprietário do automóvel pode dar busca e apreensão do automóvel. Na hora da transferência do automóvel, que você é obrigado a fazer, é um seguro contra terceiro. Ninguém pode circular com carro aqui sem seguro, porque você leva uma multa pesada e é obrigatório que o seu carro tenha seguro.
Se você quiser fazer um seguro contra roubo, deixando segurado o terceiro e as pessoas que estão dentro do seu carro, você também pode. Mas isso é opcional. O seguro contra terceiro, ele é obrigatório. Outra burocracia de quando você compra um automóvel é você pagar o imposto. O imposto aqui em Portugal, ele é o IUC, Imposto Único de Circulação. E o IUC, ele é pago sempre no mês de aniversário. Você tem até o último dia do mês de aniversário da sua matrícula. A matrícula de um automóvel, dos carros usados mais antigos, os carros mais antigos a gente consegue ver pela matrícula, pela placa, o ano de fabricação. E o mês de aniversário da matrícula também para você pagar o imposto, mas não se preocupe com isso. Aliás, o documento do carro, cada vez que você muda de endereço, você precisa mudar o endereço do documento do seu carro. O endereço do documento do seu carro tem que ser o mesmo do dono do carro, tá? Então, se você mudou de endereço, você precisa ir na loja do cidadão e pagar 30 euros, que foi no ano passado, quando a gente mudou de endereço e teve que atualizar mudar o endereço também do carro, né, do documento do carro. E nós pagamos um novo cartão, porque o documento do carro é um cartão e vem com o endereço atualizado. Voltando ao IUC. O IUC que eu estava falando é o imposto que seria o nosso IPVA no Brasil. As finanças manda para você sempre um e-mail no mês do aniversário da sua matrícula, lembrando que você tem aquele mês para pagar o imposto. E uma semana antes de terminar o mês, ela manda outro e-mail para você para te lembrar que está finalizando o mês e você ainda não pagou o IUC do seu carro. Aqui em Portugal, todos os carros passam por inspeção veicular. Anualmente, antes de você pagar o seu IUC ou no mês de aniversário da sua matrícula, todo ano você é obrigado a fazer a inspeção veicular. A inspeção veicular, ela não é gratuita. Esse ano de 2023, ela custou 34,19 euros. A inspeção, ela pode ser feita já com um mês antes de vencer a sua matrícula ou no mês que vai vencer a sua matrícula. Existem vários postos de inspeção veicular, você escolhe em qual você quer fazer. A inspeção, ela é padronizada e o preço é tabelado. Os carros novos, zero, não precisam fazer inspeção veicular anualmente. Se eu não estou em erro, como dizem os portugueses, se eu não estou enganada, lá no site do IMT tem direitinho depois de quantos anos você começa a fazer inspeção veicular no carro 0 km, tá? Que você tirou 0 km da concessionária. Mas o imposto, o IUC, é pago anualmente igual aos outros carros. E falando da inspeção veicular, no ano de 2021 eu não acompanhei a inspeção veicular do meu carro velhinho. Mas esse ano eu fui fazer a inspeção e é muito interessante, porque eu não sabia como era feita e eu achei assim muito legal, porque eles fazem vários testes com o carro para poder emitir o laudo de aprovado ou reprovado. Lá eu não filmei, tá? Porque não pode filmar lá. Mas se você entrar na internet, tem outros canais que mostram, eles filmam escondido e mostram a inspeção veicular. Eu respeito quando não pode filmar, então eu não filmei, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês os testes que são feitos no automóvel para ele ser aprovado ou não. Então, o primeiro teste que eles fazem é o teste dos faróis e eles testam, vejam se está com a luz funcionando e colocam um aparelho para medir a intensidade da luz. Os faróis aqui, eles têm outros nomes. Os faróis se chamam os máximos, que é o farol alto, os médios, é o nosso farol baixo,
e os mínimos, que são o que a gente chama que são as lanternas. Depois eles testam a buzina para ver se está funcionando a buzina. Eles colocam um aparelho na saída do escapamento do carro e a pessoa que está fazendo o teste entra dentro do carro e acelera o carro para medir a emissão de gases que sai pelo escapamento. Aí o carro vai para um outro lugar e é feito um teste de amortecedores e suspensão do carro. E depois ele passa para um outro lugar que é feito um teste nos freios, que aqui não é freio, chama travão. E depois de feito todos esses testes, a pessoa pede para você aguardar e vai emitir, porque ela vai fazendo os testes e anotando. E aí, o que ela faz? Ela vai lá dentro no escritório emitir um laudo. Esse laudo pode vir aprovado, pode vir reprovado ou pode vir aprovado com uma ressalva. Quando for reprovado, ele vai vir escrito o que você precisa corrigir no carro e você vai ter que voltar para fazer novamente a inspeção veicular. Se ele for aprovado com ressalva, você tem um prazo para você consertar aquele problema e ir lá fazer o teste novamente. Então, o laudo é esse aqui que eu vou pôr no papel para vocês. Olha, o nosso foi aprovado, meu carro é de 2003. Ele não teve nenhum problema, não teve nenhuma ressalva no papel. E são essas as obrigações com o automóvel aqui em Portugal. Tem inúmeras sinalizações de trânsito que são totalmente diferentes do Brasil e que não dá ideia do que possa significar aquilo se você não estudar, tá? Se você não procurar saber o que significa aquela placa. Você que está pensando em morar aqui em Portugal, é importante você pesquisar a respeito disso, tá? Me conta aqui o que você achou dessa mudança sobre a troca da carta de condução. Eu achei muito bom porque antes você só poderia fazer a troca da sua carta de condução com a autorização de residência na mão. Nem com a manifestação de interesse não era possível. Então, o assunto de hoje era esse, espero ter te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!